Quando a gente tá começando a desenhar, ou até quando a gente já desenha, já tem uma certa noção, mas ainda tá no caminho ali da evolução e tal, a gente fica meio perdido, né, de como é que se estuda desenho e tudo mais, mas a resposta é até que simples. Fundamentos do desenho. E depois que a gente descobre que a resposta é fundamentos do desenho, vem uma outra dúvida, que é qual é a ordem certa para estudar os fundamentos do desenho, né? Existe, na verdade, uma ordem certa para aprender? E a resposta é sim e não, mas eu vou já explicar isso pra vocês. Eu sou a Beca, eu sou ilustradora e criadora de conteúdo. Se você gosta de arte, criatividade, tudo sobre esse universo, fica aqui comigo, se inscreve no canal. Vou te ajudar a criar sem pressão, sem cobrança de perfeição, sem ficar criticando o seu jeito de desenhar, porque eu odeio essas coisas. Eu odeio o ensinamento na base da piadinha e da humilhação, então não vai rolar isso aqui, tá? Fica tranquilo. E eu vou começar te dizendo que esses são os fundamentos do desenho. São eles que vão te ajudar a evoluir aí sua técnica. É desse jeito que a gente estuda quando faz um curso de desenho ou alguma coisa do tipo. E o ideal é você começar pelas linhas e formas básicas. Principalmente se você vai começar do zero mesmo, sabe? Mas eu também recomendo isso pra quem já desenha, mas sente que não tá evoluindo ou que não tá gostando muito dos desenhos, de como estão ficando os desenhos. Sabe quando você olha pro seu desenho e fica aquela coisa assim, ai, não sei não. Esse desenho eu não sei não. Às vezes é só voltar nos fundamentos básicos, dar uma praticada que as coisas voltam aí pro eixo. E eu falo isso porque eu mesma, gente, eu dou uma revisada nos conceitos básicos quando não tá rolando, sabe? Quando os desenhos não estão saindo assim do jeito que eu queria. E passar por essa etapa dos fundamentos do desenho, que são as linhas e formas básicas, vai te ajudar a soltar a sua mão, vai te dar uma precisão melhor do seu traço, melhora a coordenação, facilita a construção de qualquer desenho. Porque, tipo assim, tudo tem formas básicas, sabe? Qualquer forma que a gente for desenhar, qualquer forma que a gente vai enxergar, dentro dela existe uma forma básica. A gente só precisa aprender a enxergar qual forma básica que tá ali, sabe? E reduzir um objeto complexo a uma forma simples. Sempre que a gente vai fazer um desenho, a gente começa a visualizar ele, reduzindo ele a formas simples. Mas eu vou já explicar isso pra vocês também. Aí você vai pegar lá a sua folhinha de papel e vai tentar fazer linhas retas, linhas curvas, vai tentar fazer formas geométricas básicas, mas com precisão ali no traço. E se você se sentir confiante, você sentir que tá saindo legal, você pode até dar uma olhada assim ao seu redor e tentar desenhar objetos que estão perto de você usando formas básicas. Estudou linhas e formas básicas? Beleza. Agora a gente vai tentar deixar essas formas em 3D, porque quando a gente desenha elas desse jeitinho aqui, elas estão em 2D. E a gente precisa aprender a tornar elas 3D, porque é assim que a gente vai entender como é que se aprende a dar volume nos desenhos. É aqui, principalmente, que a gente aprende a deixar, tipo, o desenho mais vivo, sabe? Aí sabe aquele círculo, aquele triângulo que você desenhou antes? Você vai tentar transformar ele em 3D. Tipo assim, o círculo vira uma esfera, um triângulo vira uma pirâmide, um quadrado vira um cubo e por aí vai. Isso muda tudo, porque é aí que os seus desenhos vão deixar de serem só chapados e planos, né? E vão tomar formas mais reais, mais vivas. É isso que dá aquela coisa de que o desenho tá saindo do papel, sabe? Isso e outras coisas também, mas pra começar é isso. A base pra você conseguir ter esse efeito assim de desenho que sai do papel, uma coisa viva realmente, uma coisa que chama a atenção, é isso. Depois daqui, eu diria que você precisa estudar a perspectiva. Eu sei que esse é o terror dos artistas, é o meu terror também. É uma coisa que eu tô sempre tendo que olhar de novo, porque eu tenho dificuldade, mas eu prometo que depois que você começar a estudar e praticar, vai ficando mais fácil de entender, porque é uma coisa que acaba vindo naturalmente, sabe? Porque a perspectiva é como os objetos se comportam numa determinada posição, num determinado ângulo, sabe? Um ponto de vista. É literalmente isso. E é isso aqui que vai fazer o seu personagem, ou o seu cenário, ou um objeto que tá posicionado num cenário X ou Y, fazer mais sentido, sabe? Não vai parecer que aquilo ali que você desenhou tá só flutuando, sabe? Existindo num vácuo. Vai ficar mais real, vai ficar fazendo mais sentido para quem tá visualizando. Aí você vai estudar a linha do horizonte, vai ver que tem 3 tipos de perspectiva que são os principais, né? Que é a perspectiva de um ponto, que é basicamente quando você vê um objeto. Carnaval tá chegando
E os carros de som, acho que o pessoal tá se aquecendo. Porque os carros de som que estão passando assim, tá direto, gente. Passando carro de som com música alta. Enfim, você vai aprender que existe a linha do horizonte, que tem a perspectiva de um ponto, né? Que é quando você vê o objeto ali de frente, né? Como se fosse uma linha reta. A perspectiva de 2 pontos, né? Que vão ter 2 pontos de fuga, e aí isso dá mais dinamismo pro seu desenho. E até a de 3 pontos, né? Que é aquela que dá a sensação de olhar uma coisa mais de baixo, ou então mais de cima. E aí, em cada uma dessas vai ter um propósito de você usar ela nos seus desenhos. Tipo assim, se eu tiver, sei lá, querendo dar uma impressão de uma coisa grandiosa, provavelmente eu vou usar a perspectiva de 3 pontos pra tornar aquele objeto grandioso, sabe? Dar realmente a ideia que é uma coisa que eu tô vendo lá de baixo e ele tá lá em cima. Enfim, cada perspectiva vai ter um propósito, e a gente aprende muito isso na composição, no fundamento da composição. Mas calma aí, calma aí. E depois de estudar perspectiva, eu acho que é legal você começar a estudar luz e sombra. Por quê? Porque eu acho que a luz e sombra é que vai dar realmente mais profundidade, mais realismo para os seus desenhos e tal, vai deixar o desenho mais rico. Quando eu falo realismo, gente, não é que eu quero dizer assim que vai deixar em estilo realista. Não, tá? Tô falando que vai dar realmente aquela... Sabe quando você olha para um desenho e dá gosto de ver o desenho? Que dá a sensação que aquilo existe, por mais que seja num estilo, tipo, bem estilizado, bem cartoon, mas você sente que é quase palpável, sabe? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô querendo dizer que vai ser um desenho necessariamente realista, tá? Mas enfim, o seu desenho vai ficar mais rico. Aí dentro da luz e sombra você vai começar a estudar a fonte da luz. Se eu tenho um objeto bem aqui, por exemplo, eu tô aqui, né? De frente pra vocês. E tem uma janela bem aqui. Então essa janela, a luz dela tá vindo daqui. A luz tá chegando mais forte aqui, mas mais pra cá ela vai enfraquecendo. Então aqui tem mais sombra. Então você vai começar a estudar de onde a luz tá vindo, como que a luz vai se comportar no objeto que tá bem aqui. E se ela estivesse bem aqui, ou se ela estivesse bem aqui, entende? Você vai estudar realmente o comportamento da luz e da sombra. Aí tem também a sombra que um objeto projeta e a sombra que chega no objeto, sabe? Ou a luz que chega no objeto, porque eu tô aqui, certo? Tem uma sombra aqui no meu rosto. Mas a sombra que está sendo projetada minha no chão é outra sombra. Então existe a sombra que está sendo projetada em mim, eu sou o objeto. E existe a sombra que o objeto está projetando na superfície em que ele está. Então são duas coisas diferentes e as duas coisas vão se comportar normalmente de jeitos diferentes. E tem também a forma como você vai fazer essas sombras, né? Se vai ser um degradê ou se vai ser uma sombra mais chapada, mais dura, né? Nem sempre a gente vai ter uma sombra pei bufo, sabe? Em algumas vezes vai ter uma graduação ali da cor até chegar na sombra, ou da sombra chegar na luz. Tá dando pra entender como eu tô querendo, o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, por exemplo, aqui no meu braço, né? Tem uma sombra bem aqui. E aos poucos ela vai se transformando nessa cor aqui. Aqui existe um degradê. Não foi uma coisa pá, entende? Existe uma graduação. Tá dando pra vocês entenderem? Mas em alguns casos essa graduação não vai existir. Essa graduação, ela vai ser realmente pei bufo, vai ser sombra-luz. Pode ser que seja, vai depender aí do contexto que você tá desenhando e tal, vai depender de como é a luz que você tá projetando aí no seu desenho, enfim. Pode ser que dependa também da proposta que você quer pro seu desenho. Tipo assim, eu quero desenhar uma coisa bem dramática, uma cena bem contrastante. Quando eu quero causar um choque em quem tá vendo a minha ilustração, às vezes eu posso usar desse artifício aí da luz forte, da sombra forte pra causar uma imagem mais impactante, sabe? Pra dar realmente assim esta imagem é impactante. E aí você vai treinar isso com as formas simples que a gente estudou lá no começo. Lembra da esfera, do triângulo, da pirâmide? Vai treinar as sombras se projetando aí nessas formas simples. Ou se você já estiver se sentindo mais seguro, já tiver uma certa experiência aí com o desenho, você pode, sei lá, pegar objetos simples que estiverem aí perto de você. Tipo, esse vasinho que tá quebrado. Tipo esse vasinho aqui.
Aí você coloca ele na sua mesa e vai mexendo ele, sabe? Pra ver como que a sombra vai se projetar, a luz vai se projetar. Ou se você tiver uma luz aí que você consiga mexer, um abajur, sei lá. Ou quase ficando cega aqui, mas vai observando como é que o objeto se comporta diante dessa luz que você tá mexendo, sabe? Que, ó, vai mudar. Dependendo de como você projeta a luz nele, vai mudar a imagem que você tá tendo aqui, né? A luz e a sombra e tal. Isso é muito legal de estudar, porque você vai entender como é que a luz chega nos objetos e você vai tentar reproduzir isso no papel e ver se vai ficar legal do jeito que você viu aí pessoalmente. Deu pra entender? Pois é, você vai fazer esse exercício aí de observação. E estudar desenho, gente, é muito louco, porque depois que você começa a estudar desenho, tudo fica observável, sabe? Você começa a enxergar o mundo de outro jeito. Aí, a partir daqui, eu não diria que tem uma ordem certa pra estudar. Eu acho, tá? Lembra que eu falei no começo do vídeo que existe uma ordem certa pra estudar? E eu falei sim e não. Então, é porque eu acho que depois que você passa pelo básico, não existe assim um estudo linear, sabe? Eu acho que é quase um ciclo sem fim que você vai começar a seguir. Tipo assim, ao invés de ser uma ordem certinha, você vai fazer isso aqui, ó. Vai estar sempre revisitando, passeando por todos os fundamentos, os conceitos do desenho. Você vai acabar estudando eles meio que simultaneamente, ao mesmo tempo, sabe? Cada um. Até porque, quando você já estiver meio encaminhado aí, já estiver meio caminho andado no desenho, pode ser o caso de você que já está assistindo esse vídeo nesse momento, você vai começar a perceber, cara, eu tô precisando melhorar no aspecto X. Ou então você vai olhar para os desenhos de um outro artista que você tem muito como referência, que é uma coisa muito importante também, ter artistas como referência para você. Você vai olhar para as artes dele e vai pensar, poxa, esse artista aqui, ele trabalha muito com o fundamento tal. Ele sabe usar muito bem o fundamento tal. Aí você vai pensar e vai falar assim, e os meus desenhos eu sinto que tá faltando isso, então eu vou precisar melhorar nesse aspecto aqui. Mas eu vou citar esses outros fundamentos aqui para você já sair daqui sabendo, tá? Que eles existem. Porque isso é importante também, saber que essas coisas existem pra gente saber que precisa ir atrás delas, né? Tipo o fundamento da composição, né? A composição é nada mais nada menos que a forma como você posiciona objetos ali no seu desenho. Objetos, personagens, enfim. Quando eu falo objetos, gente, não é literalmente um objeto, tá? Qualquer coisa. Pode ser um ser humano, seu personagem que é meio ser humano, meio bicho, pode ser um animal, pode ser um objeto mesmo, pode ser um prédio, enfim, vocês entenderam, né, o conceito de objeto. Mas é aqui que a gente entende que onde você escolhe colocar um elemento faz toda a diferença no resultado final, porque pode ser que a sua composição fique muito interessante, pode ser que ela fique sem graça, pode ser que fique confuso ou não faça sentido com o que você tá querendo propor ali no seu desenho, sabe? Tipo assim, eu quero retratar uma ilustração de uma cidade caótica, bagunçada, suja, enfim. Digamos que eu queira representar isso no meu desenho. Não vai fazer sentido eu desenhar só um prédio aqui, outro aqui, não colocar pessoas circulando por essa cidade. Aí você vai ver se, pra dar essa ideia de bagunçado, de caótico, fica mais legal você trabalhar um plano bem aberto, mostrando vários prédios. Ou se ficaria mais interessante você colocar uma visão da rua, né? Com um prédio aqui, outro ali, enfim. É complexo, gente, porque também depende muito da proposta que você quer dar, mas acho que deu pra entender pra que serve, né, a composição. Aí na composição a gente vai estudar a regra dos terços, enquadramento, ponto focal. Tem várias coisas pra estudar dentro da composição, gente, é bem complexo assim, tanto que é por isso que eu acho que é uma das coisas que você tem que estudar depois que você tá realmente mais evoluído
no básico, sabe? E tem o fundamento da anatomia, né? Que pode ser a anatomia de um corpo humano ou de um corpo animal, enfim. Aqui a gente vai começar dando uma observada, estudando onde fica cada parte do corpo, como os músculos do corpo funcionam, como os ossos se conectam, como uma certa parte do corpo se comporta. Eu não acho que você precise aprender onde fica cada músculo, cada osso. Enfim, eu não acho que você precise. Pra mim, eu acho que o mais importante é você estudar proporção, certo? E é principalmente o estudo lá das 7 cabeças, que diz que o corpo humano é composto pelo tamanho de 7 cabeças. Eu falando assim é muito esquisito, né? Mas faz sentido, juro pra você que quando você for sair desse vídeo pra estudar um outro vídeo mais específico, aprofundado sobre isso, vai fazer sentido, fica tranquilo, tá? E aí você vai entender também que essa coisa do estudo das 7 cabeças, do corpo humano ser composto por 7 cabeças, pode variar também, porque de repente você quer trabalhar num estilo mais cartunesco, aí essa teoria aí não vai funcionar tanto pra você, mas eu acho que é sempre importante a gente saber como é o certo, né? Pra depois a gente fazer o errado. É errar com convicção. É isso. Acho que você precisa saber o certo pra depois errar com convicção e definir o seu estilo. Porque se você quiser fazer uma coisa mais estilizada, que seria errada para um estilo mais realista, você tem que saber o realismo pra o estilizado ficar realmente bem feito e legal. E dentro do estudo da anatomia também tem o desenho gestual, né? E é o que vai te ensinar a fazer os seus desenhos com mais fluidez. O seu personagem, quando ele estiver numa pose X ou Y, ele vai ter mais fluidez nessa pose, não vai ficar parecendo só um bonequinho endurecido, sabe? E eu acho que na anatomia, o estudo das formas básicas é muito importante, porque a gente vai trabalhar muito o corpo humano como formas básicas, sabe? Corpo humano, não. Os corpos de qualquer jeito. De qualquer ser, gente. O corpo de qualquer ser. Quando a gente tá desenhando, ao invés da gente enxergar uma mão ou esse meu braço aqui, a gente vai reduzir eles a formas muito simples, porque é depois que a gente vem tornando ele mais complexo, sabe? Tipo, sei lá, nesse meu braço aqui, eu faria um cilindro. Entende? Aqui outro cilindro. Aqui eu faria uma bolinha pra dar essa continuidade aqui do braço com o ombro. E outra coisa, trabalhar com referências, gente. Esquece esse negócio de não querer usar referência. Como assim? Eu não entendo porque as pessoas não querem usar referência. É muito importante usar referência, gente. Eu uso, muitos artistas grandes que eu conheço usam e tá tudo bem. Isso, na verdade, é muito positivo, tá? Eu consigo sim desenhar coisas do zero, de imaginação, mas eu acho muito mais prático e confiável usar uma referência. Isso é normal, é de boa, pode ficar tranquilo, só não é legal você ficar dependente das referências, né? Tipo, você literalmente ficar só copiando por cima, aí isso não vai realmente te levar a muita coisa. Você tem que usar, é uma referência, gente, a palavra já diz tudo. É uma coisa ali pra você ter uma ideia de como vai ficar. Quando eu digo usar referência, é você pegar uma imagem e tentar reproduzir ela na sua mão. Tentar deixar o desenho mais fiel possível a essa referência. Porque aí, principalmente quando a gente tá começando ou tentando evoluir no desenho, vai ficar mais fácil da gente saber se tá acertando quando se tem uma referência, né? Aí você pode pegar referência no Pinterest, tem o Pose Maniacs também, que muita artista usa pra usar como referência de pose. E quando eu preciso de uma pose muito específica que não tô encontrando em lugar nenhum e que não esteja rolando só na minha imaginação, eu tiro uma foto com a pose que eu quero desenhar. Dá vergonha? Dá. É um pouco humilhante? Sim, a depender da posição que eu quero fazer. Que às vezes eu tô toda acabada ali, né? Tô no meu mood desenhista, porque eu não desenho quando eu tô toda arrumadinha assim, tá? Eu fico um caco, eu fico de cabelo amarrado, a pior roupa que eu tiver. E se o prazo pro trabalho estiver apertado, aí que eu fico um caco mesmo. Enfim, mas eu vou nesse exato mood de estar um caco, posiciono meu celular no ângulo que eu quero e faço a pose que eu tô precisando. Eu fiz muito isso quando eu tava ilustrando um livro de terror, que eu queria os personagens numas poses muito específicas, e aí eu ia lá e tirava a minha foto na posição que eu queria. Eu usava até o JP, o meu namorado, como referência também.
Já fiz isso muito com commission também. Enfim. E aí, gente, tem várias outras, tá? Tem estudo das cores, teoria das cores, né? Enfim, várias coisinhas. Se você precisar de uma indicação de onde aprender sobre cada coisinha dessa que eu te falei aqui agora, eu indico o canal do Ricardo Yamaguchi. Ele é incrível, eu aprendi muita coisa com ele. Ele tem muito conteúdo gratuito no canal dele. E ele tem também o curso dele, né, que eu acho que vale super o investimento. Mas eu acho legal você ver o máximo de conteúdo que você puder sobre isso, porque cada pessoa tem um jeito diferente de ensinar, né? E cada pessoa tem um jeito diferente de aprender. Eu sempre digo isso porque às vezes um método não funciona pra você e às vezes outro método funciona. Então eu acho que quanto mais conteúdo sobre isso você consumir, melhor. E registre seus desenhos, tira foto, não apague eles, não jogue fora, não amasse porque não ficou do jeito que você queria, por favor, não faça isso. Isso altera a química do seu cérebro, tá? Isso faz muito mal pra você desenhista. Deixa o pobre do desenho lá, deu tanto trabalho pra você fazer, não se estresse. Eu sei que é normal ficar bem frustrado assim no começo, porque não vai sair de acordo com as suas expectativas, e eu acho importante a gente falar sobre expectativas também, porque às vezes a gente vai na sede, na expectativa de um desenho ficar incrível e não fica. Mas tá tudo bem, sabe? Você colocou a energia que você tinha naquilo ali e saiu do jeito que tinha que sair. Você vai ver que estudando esses fundamentos, as coisas vão começar a se encaminhar, vai melhorar aí pro seu lado, tá bom? Confia no processo. Comenta aqui qual fundamento você tem mais dificuldade pra gente se ajudar. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer um vídeo sobre algum deles. Mas eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo de alguma forma. Agora você sabe pelo menos por onde começar, né? Não se esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. Deixa o like aqui nesse vídeo, nem que seja por pena. Me acompanha lá no Insta pra ver de pertinho todas as minhas criações, porque nem todas vêm pra cá pro YouTube. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!